Como saber se eu estou acima do peso ou não? A gente vai aprender aqui a calcular isso e conversar algumas outras coisas importantes para sua vida. Bem, antes de mais nada, existe o IMC. Não sei se todo mundo conhece o IMC. Eu vou deixar aqui um site que você pode colocar ali o seu peso e sua altura e eles calculam para você. Ou você pode pegar a sua calculadora e colocar aí seu peso, vamos supor aí 60 quilos, e dividir pela sua altura ao quadrado. Ou seja, você vai pegar, minha altura é 1,60 m. Pega 1,60 m vezes 1,60 m. Pegou esse número, aí você vai dividir o seu 60 quilos por esse número. Se você não quiser fazer essa conta, tá lá a calculadora, você só coloca. E aí a gente vai explicar algumas coisas. Bem, olha só. Olhando a tabelinha, o que acontece? O que é o normal? O normal é dar esse resultado entre 18,6 e 24,9. Se ficar acima de 25, você já está com sobrepeso. E obesidade é acima de 30. Você vai ter obesidade grau 1, você vai ter obesidade grau 2, que é acima de 35, e vai ter obesidade grau 3, tá? Ou amórbida, que é acima de 40. Ótimo, a gente estava conversando sobre hipertensão nos últimos vídeos, né? Então, o que eu queria falar para vocês é que existem estudos que comprovam, existe uma relação que é direta entre a quantidade, entre o seu IMC, entre o seu peso estar acima do que é esperado e um aumento da pressão arterial. Tanto que, e assim, a gordura corporal localizada centralmente, ou seja, é a barriguinha, certo? É o determinante mais importante de elevação da pressão arterial do que a gordura corporal periférica. 60 a 70% das pessoas que têm hipertensão, né, da hipertensão em adultos, é diretamente atribuído à adiposidade. Ou seja, a gente não conversou nos últimos vídeos que a gente tem hipertensão por causa de problemas renais, a gente pode ter hipertensão por causa que eu tenho um problema hormonal, eu tenho uma hipertensão porque eu tenho um tumor raríssimo, tá? Não é você tem hipertensão que você tenha isso. Eu tenho um tumor que está secretando muita aldosterona, muita catecolamina. Mas o que acontece? A maior parte da hipertensão, tá? A maior parte é porque as pessoas, comem demais e fazem exercício e fazem pouco exercício. Tanto que, gente, muita gente que tem hipertensão, que toma os remédios, não é todo mundo, mas quando começa a perder o peso, quando começa a ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, às vezes não precisa mais tomar os remédios, consegue controlar a pressão. E aí eu quero trazer um outro dado para vocês. O que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica são uma associação de resistência à insulina, obesidade central, hipertensão e dislipidemia. A gente vai destrinchar um pouco disso. Acontece que de 25 a 50% das pessoas hipertensas, não necessariamente obesas, né, não obesas e não diabéticas, apresentam resistência à insulina. Como saber se eu tenho resistência à insulina ou não? Eu tenho que ir ao médico. Como saber se eu tenho hipertensão, se eu tenho dislipidemia, ou seja, eu tenho um colesterol alto ou um HDL baixo? Eu tenho que ir ao médico para fazer um exame de sangue. É importante fazer um exame de sangue, pelo menos uma vez no ano, né? Aí o médico vai pedir aquela glicemia em jejum para saber se você não tá com nenhum problema aí de açúcar, se você não tá com algum problema de resistência à insulina ou uma diabetes, tem que saber. Por que eu preciso saber disso? Porque é sintomático. Gente, a hipertensão, você saber se sua pressão arterial, se o seu sangue está passando mais rápido, você não sente nada. É assintomático. Então, muito paciente não acredita que tem hipertensão. Aí, muito paciente não toma os remédios certinho. Quando que a pessoa vai descobrir que tem hipertensão? Muitas vezes, quando tem um AVC, quando tem um infarto, quando sente uma dor no peito, quando já tem lesão de órgão-alvo. O que eu quero dizer com isso? A sua pressão arterial está tão alta que danificou algum órgão seu, e aí você vai descobrir muitas vezes, ou vai acreditar que você tem hipertensão.
É por isso que é muito importante a relação médico-paciente e é muito importante que o paciente entenda o que é hipertensão, entenda o que ela pode causar, como que ela pode gerar a lesão nos órgãos-alvos. A gente conversou no último vídeo, né, sobre o coração, o que a hipertensão pode causar com o seu coração, com o seu cérebro. E aí eu gosto de sempre fazer esse link, né, pra vocês entenderem tudo que eu tô falando, tem que acompanhar o canal. É legal que vocês assistam os outros vídeos, pra gente ter uma conversa que vai fluindo, que vocês vão entendendo tudo que eu tô falando, tá? Então, e essa questão aqui de divulgar pra vocês, de vocês entenderem, de ter campanhas. O SUS tem muita campanha, tem várias campanhas aí pra conscientização. A população precisa entender o seu corpo e precisa saber por que ela toma tal remédio. É muito comum, vocês não sabem como é comum paciente não aderir ao tratamento, não tomar direito os remédios, né? Não, fechar um pouquinho a boca, não ter atividade física. É muito comum e isso prejudica muito no tratamento. Então, essa síndrome metabólica, embora a gente pode ter uma questão genética aí, né? Atividade física melhora muito. Então, como a gente falou, hipertensão, dislipidemia. Dislipidemia é o HDL baixo, o LDL alto, por isso que muita gente toma as estatinas, simvastatina, atorvastatina, que são esses remédios para ajudar na dislipidemia. E é muito comum andar junto. A pessoa ser hipertensa, a pessoa ser diabética, a pessoa ter essa dislipidemia, né, que é esse aumento do LDL, e junto, lógico, né, a obesidade central, né. Não existe, gente, pança saudável. Estou usando esse termo que às vezes as pessoas não sabem que é uma obesidade central, a barriguinha, né? Não existe. Ninguém tá querendo aqui que você tenha um reto abdominal trincado, né? Aquela barriga de tanquinho. Mas não existe pancinha saudável. Não, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer dados, tá? Eu vim para trazer uma vida saudável. É muito legal se a gente chegasse no médico ou se a gente escutasse assim, olha, você consegue ser saudável, seu corpo vai conseguir ficar bom, mesmo que você adore chegar do trabalho e deitar na cama, ficar assistindo, né, seus filmes, ficar embaixo do cobertor. Todo mundo ia gostar de saber que pode só trabalhar e chegar em casa e ficar tranquilo. Seria legal, né? Mas não adianta, não é assim que a vida funciona. Tem que sim fazer atividade física, gente. A gente tem que cuidar do nosso corpo. É igual cuidar da casa. Ninguém gosta de ficar lavando louça, ninguém gosta de cuidar da casa. Mas se você não faz isso, sua casa vira uma bagunça. E o seu corpo é assim. Infelizmente, se você não cuidar dele, vai dar problema. Entendeu? Vai dar problema. E assim, eu digo por mim, tem gente que gosta de ir pra academia, fazer uma dança. Você não precisa fazer academia necessariamente, você pode fazer um esporte, você pode fazer um zumba, uma dança, sei lá, faz alguma coisa que você tenha algum prazer, sabe? Às vezes a gente não tem prazer, às vezes a gente vai obrigado. No começo eu ia obrigado. Ele fala, não, a melhor parte de ir pra academia é a parte que termina. Bom, ótimo, vai assim. Eu ia, quando terminava eu ficava feliz, porque a gente começa a mudar, entende? Depois que você começa, no final da academia, quando você soa, você sente um pouco de endorfina, você sente um pouco de prazer, ou mesmo prazer, tipo, eu fui e eu consegui vencer esse desafio, eu consegui vencer a minha inércia, a minha vontade de não ir, consegui colocar um objetivo e cumprir. E é muito bom quando a gente coloca um objetivo, a gente consegue cumprir, quando a gente consegue mandar na nossa vontade, quando a gente consegue mandar na nossa vontade de ficar quieto, ou mesmo cuidar da nossa vida, estudar, dar conta das coisas, e consegue arranjar um tempo e fala assim, eu vou fazer isso. E aí vocês começam a perceber que depois de um tempo, o seu corpo começa a ir sozinho. Se você não vai no dia, você fala, não fui, devia ter ido. Você começa a ter vontade, você começa a se animar. E é porque tudo na vida é rotina. É rotina, gente. Se você só ficar ali em casa, né, aumentando a barriguinha, cada vez vai ficar mais difícil de você ter vontade e motivação de fazer alguma atividade física. Mas vocês começam a perceber que depois que você começa a pedir, seu corpo começa a pedir isso. Você começa a sentir cada vez mais vontade de fazer. Quem sente muita dor, né, nas articulações tem a hidroginástica, porque a água ela tem um empuxo, né? Ou seja, você consegue boiar por quê? Porque a água ela tem esse empuxo, que é uma força que vai pra cima, então às vezes ajuda a pessoa e ela tem essa atividade cardiovascular. Você precisa, e não é só puxar peso, tá, gente? Tem que correr, tem que caminhar,
mexer com esse seu corpo, fazer esse seu sangue circular. Melhora toda a parte cardiovascular do seu corpo, melhora muito na questão da resistência à insulina, melhora na hipertensão, melhora em tudo. Outra coisa, é comprovado que diminuir o peso e diminuir o consumo de sal melhora na hipertensão. E é só, por exemplo, se eu cortar tudo sal, eu vou ficar sem sal na minha dieta? Não, porque tudo tem sal. Fruta tem sódio, tudo tem sódio, tá? E refrigerante. Gente, não tem condição, né? Você deixa de tomar, você deixa de colocar sal na comida, mas fica tomando 1 litro de refrigerante por dia? De coca? Coca tem sódio. Esses alimentos que ficam 1 ano no armário, esses cheios de conservante, tem sódio. Muita coisa tem sódio. Então não basta só ter isso, depois só comer porcaria. Não adianta, tem que comer fruta, tem que comer leguminosas. Outra coisa, o álcool, ele também aumenta na pressão arterial. Então, pessoas hipertensas, elas precisam ser aconselhadas a cortar o álcool da vida. Se você não consegue cortar, pelo menos reduzir bastante. Porque quando você reduz, você diminui pelo menos uns 9 milímetros de mercúrio aí de pressão, tá? Então, o ideal é não tomar o álcool, porque o álcool tá uma aumentada na pressão arterial, tá bom? Eu acho que é por aí, eu acho que é isso que eu tenho pra falar hoje pra vocês. E a gente continua aí no nosso trabalho de divulgação científica, tá? E de resistência científica. Muito obrigada por assistir. Não deixe de inscrever, compartilhar. Compartilhar conhecimento é legal, é bacana aí com seus familiares e amigos. E é isso, gente. Muito obrigada.